Bom, vamos então criar o nosso primeiro componente aqui no nosso Angular Dart. Então, aqui na nossa pasta src, vamos criar uma outra pasta chamada variáveis, que vai ser um nosso componente para fazer alguns testes com variáveis no Dart. Vamos criar então aqui o arquivo variáveis.dart e também vamos criar o arquivo variáveis.html. Perfeito. Então aqui no nosso variáveis.dart, vamos fazer um import aqui do pacote angular.dart. Perfeito. E também um import dos componentes do Angular Dart. Então, angular components.dart. Então, nós fizemos o import do angular.dart e do angular components.dart. Perfeito. Vamos criar então aqui a diretiva component, passando o nosso selector, que vai se chamar variáveis. Nosso template URL é o variáveis.html. E nós vamos utilizar então aqui no nosso HTML um fab e um ícone. Portanto, aqui no nosso diretivas, nós precisamos fazer o import do material fab component e também do material icon component. Perfeito. Vamos criar então aqui a nossa classe variáveis component. Bom, então nós temos aqui o nosso arquivo variáveis.dart. Então nós fizemos o import do angular.dart e o import dos componentes do Angular. Os componentes do Angular contêm o material fab e o material icon. Vamos então aqui no nosso HTML utilizar então os nossos componentes. Vamos criar uma div e dentro dela vamos criar então o material fab. Perfeito. Vamos colocar umas propriedades mini enraized. E então, no evento de clique, que é o evento trigger, nós vamos colocar um método, vai se chamar clickFab. Perfeito. Aqui nós fechamos o nosso componente. Certo, agora sim está certo. Então nós temos um fab e o evento clique dele, que é o evento trigger, nós executamos aqui o método clickFab. E dentro então do nosso material fab, nós vamos colocar aqui o material icon. Perfeito. Vamos colocar o nome de add. Então nós vamos ter um ícone de add. Vamos salvar aqui então a aplicação. Perfeito, sem nenhum erro. Aqui no nosso app.component.dart, que é justamente essa nossa página, nós vamos então precisar importar aqui o nosso novo componente. Então vamos fazer o import. Import src variáveis.dart. Bacana. Então, nós devemos aqui no directivas fazer a declaração do variáveis component, porque nós vamos utilizar o nosso novo componente aqui no nosso arquivo app.component.html. Vamos então aqui colocar o nosso novo componente, variáveis. Perfeito. Lembrando que esse componente variáveis é justamente esse seletor que nós denominamos aqui. Então vamos salvar aqui a nossa aplicação. Então nós denominamos aqui no nosso clique
do material Fab um método ClickFab. Então, dentro aqui da nossa classe, nós vamos criar este método ClickFab. E vamos salvar então aqui a nossa aplicação. Atualizando o browser então. Perfeito, nós temos então o nosso primeiro componente criado aqui no Angular Dart. Temos então o Hello World, aqui no nosso App Component, e logo abaixo nós temos o nosso componente Variáveis, que é simples aqui um material Fab com um pequeno método ClickFab.